Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem à vontade. Está chegando o Café com Bolacha e hoje o Café com Bolacha é um tanto quanto especial. Porque eu quero falar da minha relação com o rádio e com a música sertaneja por tabela, mas não para ficar em mim, na minha história, para ficar me vendendo para vocês, porque talvez a minha história não seja tão interessante quanto a sua. Então, primeiro de tudo, eu queria saber da sua ligação com o rádio e com a música sertaneja. Quando é que começou tudo isso, hein? Quando é que você, meu amigo fã do bom sertanejão e do bom e velho rádio, começou a se interessar por esse veículo de comunicação tão familiar e pela moda, pela música, pela instrumentalização, por tudo que é de gostoso que a gente tanto ama na música sertaneja? Então, aqui embaixo tem sininho, aqui embaixo tem espaço para comentários e aqui embaixo tem o famoso curtir. Então, antes da gente começar a bater papo e tomar o nosso deliciosinho café, vai deixando o seu sininho, ativando o sininho para receber sempre as novas notificações do canal. Você vai também deixando o seu joinha, isso ajuda a gente a espalhar modão sertanejo, as nossas reflexões, nossos comentários e o nosso amor também pelo rádio, aos quatro cantos do Brasil e também do mundo, mais até do que as ondas do rádio ajudam a chegar. E também o seu comentário faz a gente ter noção das histórias que vocês contam, que vocês compartilham, que vocês têm do amor pelo rádio e pela música sertaneja. As primeiras lembranças que eu tenho de rádio não tem nem a ver com música sertaneja, se a gente for parar para pensar. Eu tinha 3 para 4 anos de idade, morava com meus pais na cidade de Guarulhos, antes de vir aqui para Campinas, no interior, onde a gente acabou se fixando e formando residência, formando morada, formando raízes mesmo acima de qualquer coisa. Embora eu tenha nascido lá em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, em Guarulhos, nesse período de Guarulhos, eu me lembro de, na cozinha de casa, minha mãe tinha um rádio que ficava ouvindo a Rádio Record e ou a Rádio Globo e ou a Rádio Capital, que eram as grandes emissoras do AM da época, e tinha locutores como o Eli Correia. Eu lembro muito do Eli Correia, do Que Saudade de Você, A Carta das Duas, e de uma música do Roberto Carlos que ele tocava muito na época, chamada Só Vou Se Você For. Acabou que nem foi um grande sucesso, mas eu me lembro muito das músicas do rei Roberto Carlos tocadas nessa época. Estamos falando aqui, eu tinha 4 anos de idade, então estamos falando do ano de 1983. Mas a minha família sempre adorava, já tinha essa paixão, esse tesão, vamos dizer assim, por música sertaneja. Depois que nós viemos para Campinas, o meu pai, ele já tinha o hábito de dormir ouvindo rádio. E aí ele procurava as rádios aqui de Campinas e tinha bons programas na Rádio Cultura, na Rádio Brasil, tinha o Ângelo de Oliveira, eu me lembro muito do Ângelo de Oliveira que ele escutava, tinha o Nivaldo Delacqua na Rádio Princesa, depois Rádio Jequitibá, e outros comunicadores, outros programas. Já a minha mãe, durante o dia, gostava de ouvir as rádios de São Paulo. Mesmo aqui em Campinas, elas entravam com um som bem chumbrega, bem ruim. Ainda assim, minha mãe ouvia o Eli Correia, o Paulo Barbosa, o Paulo Lopes, o João Carlos Maciel, o Gil Gomes e outros comunicadores do AM que faziam as nossas manhãs e tardes mais felizes. Ah, mas ninguém tocava sertanejo? Sertanejo era só de noite, de madrugada e no comecinho da manhã. Eu me lembro de acordar cedinho, ouvindo o Gilberto Gilmar cantando a música da saudade, ou o Chitãozinho e o Chororó cantando o Pago Dobrado. Era só modão que tinha. Os programas de manhã, aqui em Campinas, já tinha a Rádio Brasil com o Rivail e a Rádio Educadora com o Bambuzinho. Se eu não me engano, tinha o Pontelli na Rádio Cultura também. Isso eu preciso de uma confirmação melhor. Mas o rádio de Campinas a gente não acompanhava muito. Eu me lembro da minha mãe ouvindo o rádio de fora, o rádio de São Paulo, com aquela qualidade bem chechelenta. Mas um belo dia, girando o dial, ela achou um moço numa rádio de Sumaré. Primeiro tinha o programa do Porto, que ia até às 9 horas da manhã.
9 horas da manhã é tarde para tocar sertanejo, mas a Rádio Nova Sumaré tocava. E depois tinha um tal de Jonas Donizete, era um comunicador jovem, estava começando no rádio nessa época, e ele tinha um quadro dentro do programa dele chamado Minha Alma Sertaneja. E dentro do Minha Alma Sertaneja tocava sertanejo. Isso era 10h30, 11 horas da manhã, que era uma loucura. Tocar sertanejo nessa hora, música de jeca, de caipira, de gente boba. Era o pensamento que se tinha na época e apesar de ser criança, eu já tinha essa noção. Pois muito que bem. Girando o dial mais uma vez, aí já estamos mais ou menos em 1987, 88, minha mãe descobriu que tinha um locutor numa rádio que tocava muito sertanejo e fazia uma bagunça, uma baderna no ar, e tinha uma expressão de alegria, aquela coisa típica dos locutores de rodeio, mas dos locutores de rodeio bons, não desses de hoje em dia que falam muita bobagem. Eu, inclusive, acho um pé no saco locutor de rodeio, mas isso é uma coisa minha, né? Não estou querendo influenciar a opinião e o gosto de ninguém. Nessa época tinha um locutor muito bom e uma rádio melhor ainda, pela qual eu me apaixonei. Estou falando da Rádio Jequitibá de Campinas e o locutor era o Juracy. Juracy com o programa Terra Tombada, que ia para o ar, se eu não me engano, das 10 da manhã até as 2 horas da tarde, foram para mim inspiração. E aí a gente descobriu que a Jequitibá era a rádio sertaneja. Sim, era uma rádio que tocava 24 horas de música sertaneja, no AM, 1230. Gente, que coisa louca, que coisa absurda e que coisa deliciosa. Ali a gente descobriu a programação dos meus sonhos. Era muito gostoso. Tinha o Mirati de manhã, tinha um jornal às 8 horas, tinha o Coração às 9, o Juracy entrava às 10, às 2 da tarde tinha a Mari Brito, por uma época tinha o Miguel Padilha, o já saudoso René Victor fazia no final da tarde a Fazenda Jequitibá, fazendo aí concorrência com o Rivail da Rádio Brasil, do Entardecer na Fazenda. À noite tinha o Nivaldo, tinha o Toninho Aguilar em outra época, o Nino Missioneiro, tocando música gauchesca na madrugada. Depois teve o Aribe Pontes, já saudoso Aribe Pontes. Muita gente já partiu, né? Ronald Gladstone Negri aos sábados. O Sato no Sertanejo em Destaque, era um japonês que empresariava vários artistas aqui na região de Campinas. Do Mirati, do sanfoneiro Mirati, eu já falei. O Pedro Azevedo também, de grande lembrança, que tinha tradição no rádio. Sérgio Salvucci, também tradicional no rádio. Estavam nessa época na Jequitibá, a rádio sertaneja, a rádio pela qual eu me apaixonei. Até que chegamos no ano de 1989 ou 90, eu tinha 10 para 11 anos de idade, quando um fato me marcou. Não bastava eu adorar a rádio sertaneja, adorar ouvir as rádios. Tinha o Roberto Oliveira, sim, Roberto Oliveira com o Sertanejo Laser, que era uma inovação além da Rádio Jequitibá. O sucesso da Jequitibá foi tão grande que uma outra emissora, a Rádio Independência de Valinhos, mudou de nome, passou a se chamar Rádio Laser e começou, além da sua programação normal de FM, que as FMs da época todas seguiam uma linha mais ou menos entre o jovem e o adulto, que hoje são os estilos de rádio FM, não tinha rádio popular no FM. As rádios populares eram AMs. A Laser inventou de fazer um programa chamado Sertanejo Laser, das 4 da tarde às 7 da noite, com o Roberto Oliveira, o locutor da Família Brasileira, e ele tinha a pachorra de criar quadros. Às 18h30 era tradicional ele fazer as 4 músicas para você gravar. Sim, estamos falando de uma época que não tinha internet, não tinha Spotify, telefone malemar. Era aquela coisa, você tinha uma fita cassete, se você quisesse gravar as músicas da rádio, você podia gravar as músicas da rádio para você ouvir. Mas era ruim porque muitas vezes o locutor falava a hora no meio, tinham as vinhetas da emissora, etc. e tal. Roberto Oliveira, às 18h30, ele selecionava 4 músicas sem intervalo, até com um buraquinho entre uma e outra. E dizia, olha, a partir de agora, aperte o REC e o play e você vai poder gravar as 4 músicas. E tinha outros quadros, a programação era muito boa. Apaixonado que eu já estava pelo rádio,
Eu tinha 11 para 12 anos de idade, minha irmã tinha 14 para 15 anos, e você sabe como é adolescente quando encasqueta com o ídolo. A minha irmã encasquetou com 2 ídolos, que são ídolos dela e meus até hoje, que eram e que são o Chitãozinho e Chororó. Tinha um locutor na Rádio Brasil, José Antônio Amaral. Ele tinha um programa especial Chitãozinho e Chororó todo domingo de manhã. E ele ficou sabendo da fama da minha irmã de ser colecionadora de material impresso do Chitãozinho e Chororó. E chamou ela para a rádio para dar uma entrevista. E lá foi ela para a rádio, levando quem de tiracolo? O irmão mais novo. Até meus pais, aquela coisa. Você vai lá na rádio? Vai, leva teu irmão. Teu irmão quer conhecer uma rádio. E eu conheci a Rádio Brasil. Avenida Benjamin Constant, 1214, 5º andar, Centro Campinas, São Paulo. Dali em diante, a minha paixão ia se tornar incontrolável, a ponto já das pessoas perguntarem: o que é que você vai ser quando crescer? E eu não ter dúvidas. Eu vou ser radialista, eu vou ter programa de rádio, eu vou apresentar duplas sertanejas, cantores sertanejos, e eu vou fazer sucesso nesse trem. Eu quero trabalhar no rádio. Para desespero de algumas pessoas, principalmente dos meus pais. Para trabalhar no rádio precisa fazer faculdade? Precisa ter curso técnico? Precisa e não precisa. Existem cursos bons, oferecidos por diversas instituições, cursos técnicos, né, rádio e TV, ou publicidade, que se aproxima um pouco disso, ou comunicação. Mas o que eu queria mesmo era o chão de fábrica. Conhecer, participar do dia a dia das emissoras de rádio. E eu comecei a virar o que a gente chama hoje no meio de ratazana de rádio. O que é a ratazana de rádio? É aquele sujeito, criança, adolescente, ou jovem, ou até marmanjo, que não para de visitar as rádios. Minha mãe fazia doces e bolos e eu punha num tupperware e levava para os radialistas e ficava lá xeretando as emissoras. Atrapalhando quem estava trabalhando, claro. Bom, a missão ratazana foi concluída com sucesso porque o Juraci já estava na Rádio Central e eu conhecia a Rádio Central, o Juraci, o Tedeschi, aquele pessoal de lá. Passei a frequentar. A Rádio Educadora deu mais trabalho, mas eu consegui conhecer também através do Rob Júnior, que tinha um programa nas manhãs de sábado. A Rádio Brasil eu segui visitando, mas principalmente a Rádio Jequitibá. Foi a rádio que mais me acolheu. Estamos falando aí de um menino de 12, 13 anos. E a Jequitibá me deixava entrar. Eu comecei a ir lá uma semana, sim, outra semana não, depois 15 dias e tal. Até que num determinado momento, um dos locutores deixou que eu fizesse pequenos serviços. Ajudar a atender telefone, anotar recado, pedidos de música, separação de LPs. E eu comecei a fazer isso como uma forma de aprendizado, de entrar dentro. Entrar dentro é ótimo, né? Mas, enfim, de participar do dia a dia da rádio. Até que no mês de maio de 1992, essas coisas mexem com a gente não esquece. A rádio foi quase que definitivamente arrendada para uma igreja protestante e deixou a sua programação, deixou de fazer a sua programação sertaneja, deixando só o horário da madrugada. Aí para uma criança como eu, frequentar a rádio de madrugada era muito complicado e não valeria a pena, afinal de contas, a gente tinha que estudar, eu ainda estava terminando o ensino fundamental e eu parei de frequentar a rádio com muita tristeza. O final daquela fase de ouro da Rádio Jequitibá me deixou muito triste. Mas tudo bem, vida que segue. Eu ainda tinha o que fazer na vida, estudar, procurar alguma coisa para trabalhar ou para me especializar, curso técnico ou faculdade. Tentei até o técnico de eletrônica, acabou que não deu certo, a minha paixão pelo rádio era muito maior. 2 anos depois, em 94, quando eu deixei o curso técnico e passei a fazer só o ensino médio, eu botei na cabeça que eu ia voltar a ser ratazano de rádio e achar um lugar para que eu pudesse desenvolver o que eu acreditava que era um talento e as minhas capacidades de radialista, que eu tinha certeza que seria, né? Tinha certeza que obteria sucesso na profissão e não posso dizer que não consegui, não.
porque em abril, uma pessoa muito querida chamada José Carlos Martins, conhecida aqui em Campinas como Tuca, ele era diretor técnico da Rádio Brasil e ele permitiu que eu frequentasse a rádio todas as noites para aprender a mexer nos botões da mesa de áudio. Mesmo sem me conhecer direito e tal, ele foi muito camarada e entendeu o meu propósito. Já outra pessoa muito importante na minha vida, que arrendava um horário na Rádio Brasil para a apresentação de programas sertanejos, foi praticamente um segundo pai. Estou me referindo ao senhor Rivail, que é famoso até hoje aqui em Campinas, por ter, por mais de 50 anos, apresentado programas em rádio e também, nos últimos 10, 20 anos, apresentado programa na televisão. Atualmente ele está aposentado lá no interior de Goiás, curtindo aí a sua fazenda, a famosa Fazenda do Rivail. O senhor Rivail foi muito importante na minha carreira, porque ele não só me acolheu também para fazer pequenos serviços de atendimento de telefone, de separação de LPs, e ele percebeu que eu tinha tino para música sertaneja, como no dia 1º de setembro de 1994, ele foi a primeira pessoa que assinou uma carteira profissional. Sim, naquela época, a gente podia ainda trabalhar registrado com pouca idade. Eu já tinha feito 15 anos e fui contratado pela organização comercial Rivail como operador de áudio. Fazia a mesa de som nos seus programas pela manhã e pela tarde, e todo o serviço burocrático que a rádio tinha ali, que o programa de rádio do Rivail tinha, principalmente na área artística. ECAD, músicas, atender ouvinte na hora, atender telefone também, enfim. Foi uma grande escola. E naquele momento, o senhor Rivail disse: você precisa também passar pela escola comercial. Me dava uma lista telefônica, falava: você tem que vender as publicidades para rodar, para fazer a economia girar, até para você ter uma melhoria no seu salário, para você ganhar a sua comissão. Naquele ano eu fui bem, eu consegui vender alguns foguetes de final de ano, que eram mais baratos e davam para eu começar a conhecer o mercado e tal. Mas aí eu confesso que foi uma questão de insegurança da minha parte. Eu não me sentia preparado para aquilo. E não houve nenhuma contenda entre eu e o meu patrão, não. Ele simplesmente entendeu: olha, se você não está preparado para isso, vai ser complicado você subir na carreira, mas continue comigo que a gente vai tocando aí o barco. Você é um bom funcionário, um menino que eu gosto muito, da sua família, etc, etc e tal. E de fato eu fiquei 3 anos na organização Rivail, saí por aquelas bobagens de adolescente. Eu queria mais trabalhar dentro da rádio mesmo, e não numa produtora que fazia programas. E mais uma vez o seu Tuca me acolheu. Eu fiquei mais 3 anos na Rádio Brasil, então eu fui até 3, 4 anos na Rádio Brasil, que era dirigida pelo Valdenir Amorim e tinha a direção técnica do José Carlos Martins, até o comecinho do ano 2000. Mas antes disso, eu passei por um outro laboratório, que foi uma emissora comunitária aqui da cidade de Campinas. Lá eu fazia de tudo, do cafezinho até a produção e a apresentação de programas. Foram 3 anos nesta FM comunitária da cidade de Campinas, que foi extinta também no final daquele ano de 1999. Ali eu trabalhei e receber que era bom, nada. Eu recebi muita experiência e por isso sou grato. Mas, porém, contudo, todavia, as contas chegam, a vida de adulto vai cobrando e não dava para ficar só na paixão pelo rádio e pela música sertaneja. Eu precisava trabalhar. Felizmente, graças a Deus, eu tinha uma profissão e eu tinha e tenho, graças a Papai do Céu também e ao nosso trabalho, muitos amigos, né? Muitos amigos que ajudam e ajudaram a gente a seguir na carreira e a conseguir trabalhos e oportunidades. Um grande e querido amigo, Claudinei Oliveira, produzia programas da Igreja Universal na própria Rádio Brasil, e a igreja já tinha saído da rádio, mas eles estavam arrendando a Rádio 97.5 naquela época, e, coincidência ou não, a própria Rádio Jequitibá. E o Claudinei Oliveira me chamou
para trabalhar na igreja, juntamente do pastor Marcelo Dulcetti, que era o produtor e o responsável pela programação de rádio naquela época. E no ano de 99, eu comecei a trabalhar na Igreja Universal do Reino de Deus, que arrendava a 97.5, que hoje é a Cidade Gospel, aqui em Campinas, a Jequitibá e, posteriormente, a Rádio Morena, 100,3. A igreja ficou mais de 15 anos arrendando a programação da 100.3, Rádio Morena. Eu fiquei 3 anos ali na Igreja Universal, também um período de aprendizagem e de experiência, e também, ali no caso, de salário mesmo, de profissão. Mas eu quero saber de você, amigo radialista, né? Você que gosta do rádio, que trabalha no rádio, que tem essa vida de devoção a essa profissão. Você, meu colega e amigo radialista, passou por experiências assim? Teve gente que te ajudou, teve gente que te atrapalhou, teve experiências profissionais? Conta aí pra gente. Ativa o sininho, porque sempre a gente vai estar aqui no canal do Bolacha falando do rádio, falando da música sertaneja, falando das coisas que a gente gosta e compartilhando as nossas experiências. Deixar o like, aquele curtir no canal, também não dói nada, é só um dedinho, é só um clique no mouse. E o seu comentário, a sua participação enriquece muito essa nossa maneira de bater papo aqui através do YouTube. Quero conhecer os radialistas do Brasilzão aí, tá bom? Continuando no ano da graça de 2002, eu deixei a Igreja Universal e mais uma vez o meu amigo Claudinei Oliveira e me apresentou a uma pessoa que seria a chave no prosseguimento da minha carreira, que foi o meu chefe, o Paulo Humberto Girardi, que trabalhava na Rádio CBN Campinas. Naquela época, a CBN, a Rádio Cultura de Campinas, que é a Razão Social, tinha 2 emissoras de rádio. A CBN, um estrondo de sucesso no FM aqui em Campinas, e diga-se de passagem em todo o Brasil, emissora do Sistema Globo de Rádio. E naquela época a Nova América estava no 1390 AM. Confesso eu que minha vontade era trabalhar na Rádio América, por ser uma rádio AM, por tocar sertanejo, por estar mais ou menos dentro daquele universo que eu gostaria de participar. Por essas e outras do destino, o senhor Walter Roberto Paradella, uma lenda do rádio de Campinas, sobretudo do rádio jornalismo, olhou para mim e disse: menino, você, na época eu ainda era menino, né? Você vai conhecer ali o trabalho da CBN e vamos ver se você tem condições de encarar. Graças a Papai do Céu, eu comecei a trabalhar na CBN, também, coincidência ou não, naquele mês de setembro do ano de 2002, e reencontrei um querido amigo de outros carnavais, o Valdenei Amorim. Estava com equipe esportiva lá na CBN. E me foi apresentada a oportunidade de trabalhar com futebol. Eu nunca fui muito fã de futebol. Eu nunca odiei futebol, mas eu gostava, ali meio por cima de futebol. Porém, todavia, contudo, eu sabia, até pelas minhas passagens na Rádio Brasil, que era uma emissora forte no esporte aqui na cidade, enfim, até por conhecer o meio do rádio, eu sabia que futebol e rádio eram coisas muito associadas. Eu falei, opa, será que eu dou conta de fazer futebol na mesa de som? Pessoas foram me ensinando e eu fui aprendendo. Foram me ensinando e eu fui aprendendo, e as oportunidades foram surgindo, até que pelas mãos de Walter Roberto Paradella, Claudinei Corsi e Valdenei Alessandro Amorim, eu fui introduzido na área técnica do futebol e fiquei na CBN por muitos anos fazendo futebol. Quando, numa determinada época, a CBN deixou de fazer futebol, eu passei a fazer os programas da parte da tarde na Rádio CBN, e a Rádio Brasil voltou a fazer futebol pelas mãos de Claudinei Corsi e Walter Paradella, que não tiveram dúvidas e me escalaram para a missão, e eu fiquei mais 6 anos de volta à minha primeira casa, a Rádio Brasil. Foi de 2008 para 2009 até 2014, 2015, aproximadamente ali 6 anos fazendo o futebol na Rádio Brasil.
e nós estamos em 2022, então desde 2002, opa, enrolou tudo aqui. Desde 2002 eu estou na mesa de áudio da Rádio CBN Campinas, com muita alegria, com muito orgulho, com muito prazer. Ok? Ok. Essa é a minha vida. Ah, tá, e teve também a minha criação, que foi a Web Rádio. No ano de 2015, quando a Rádio Brasil terminou com o futebol naquela ocasião, eu montei a minha web rádio, a Morada do Som, e comecei a realizar o meu sonho de trabalhar com o sertanejo. Por que eu digo comecei? Porque, infelizmente, o conceito de web rádio, ele não é muito bem aceito no mercado publicitário, uma vez que muitas são as web rádios, e elas passaram a ter você não consegue montar uma programação de emissora de rádio competitiva dentro do conceito web rádio. O conceito do web rádio, hoje no mundo conectado, no mundo cheio de internet, Spotify, Deezer e os cambal para você ouvir música, né? O que acontece? YouTube, hoje a facilidade que se tem para ouvir música é muito diferente da que se tinha na época que eu comecei lá em 92, 94. As web rádios são praticamente playlists do Spotify compartilhadas com os seus amigos, as pessoas que compartilham do mesmo gosto que você, ou às vezes mesmo até você próprio. Para satisfazer o ego, eu monto a minha playlist, jogo num plano de web rádio e tenho lá a minha web rádio cadastrada na internet, mas ela não consegue sustentabilidade comercial e financeira. Essas coisas foram se apertando para mim, não só para mim, aposto que também para muitos web radialistas. Você tem uma web rádio, comenta aqui também. Tem um amigo meu, vamos abrir um parênteses aqui, tem um amigo meu que me contou que o web rádio dá duas alegrias, uma quando você monta e coloca no ar e a outra quando você passa ela para frente. Meu amigo José Carlos Martins Júnior, o Toquinha, recebeu essa missão de tocar o trabalho da Morada do Som para frente e tem feito isso de forma brilhante, até hoje driblando aí todas as dificuldades que eu não dei conta de driblar, mas ele está conseguindo, e eu desejo muito sucesso para ele nessa empreitada da Morada do Som, que hoje deixou o seu propósito de ser a rádio do sertanejo raiz, e é uma rádio eclética que toca de tudo e que faz algumas transmissões esportivas também dentro da internet. Mas com todo respeito à internet, com todo respeito ao YouTube, com todo respeito ao Spotify, com todo respeito às grandes mídias, as grandes novidades da mídia eletrônica que se fazem presentes hoje e que ajudam e facilitam a nossa vida, sem dúvida nenhuma, eu sou do rádio raiz. Eu sou do sertanejo raiz e também sou do rádio raiz. Por isso, eu quero continuar a fazer rádio e a tocar música sertaneja e a incrementar e a bolar, a tocar uma programação que entre no coração dos ouvintes saudosistas, tal como eu o sou. Existem poucas rádios no Brasil que fazem esse estilo que eu gosto. Existem muitas rádios sertanejas. Hoje em dia, a música sertaneja, naquela época, começo dos anos 90, dizia-se que era uma febre passageira e que nada. Ela só aumentou em consumo e também houve uma grande revolução do ponto de vista musical mesmo. Só que muita gente não aprecia essa revolução. Muita gente aprecia, muita gente gosta. Sucesso de venda, sucesso de execuções, sucesso de público e de crítica, vamos poder dizer assim. Mas existe muita gente saudosista. Dentre essas pessoas, dentre as quais eu me incluo, e provavelmente você que acompanha o canal do Bolacha, também até pelos conteúdos que a gente já postou por aqui. Emissoras que tocam o sertanejo moderno, tem muitas redes grandes de rádio, a Rede Top a partir de São Paulo, a própria Band FM a partir de São Paulo, a Rede Nativa FM, a Rede Sim lá do Espírito Santo, a Rádio Liberdade de Belo Horizonte, a Positiva e a 99 de Goiânia, a Difusora Pantanal de Campo Grande. Aqui em Campinas, a Rádio Laser FM segue como uma potência. Em Curitiba, a Rádio Clube, tinha a Rádio Colombo, que saiu do ar há pouco tempo, a Rádio
Mercosul faz um negócio parecido com o que eu pretendo continuar tocando para todo o Brasil. A Rádio Alegria em Porto Alegre toca bastante sertanejo universitário, sertanejo moderno. A Rádio Atividade em Brasília, do empresário Vicberto Tartucci. As AMs que estão se extinguindo, mas estão se transformando em FMs populares. Haja vista a Rádio Capital de São Paulo, a Rádio Zebu de Uberaba. No interior, em Santa Fé do Sul, é um grande polo radiofônico. Aqui na nossa região, Amparo, Americana. Em Barretos, emissoras de rádio que tocam sertanejo o dia inteiro, mas volto a dizer, a maioria dessas rádios foca nas paradas de sucesso e eu quero fazer uma rádio mais retrô, né? Agora, como assim, Bolacha, fazer uma rádio? Você é operador de áudio, rapaz? Então, sobre isso, sobre o nosso projeto de futuro, a EGR Mídia e o relançamento da marca Rádio Jequitibá e a criação da Rede Sertaneja de Rádios, a gente deixou esse recado no vídeo passado, num outro vídeo que está aqui também no canal do Bolacha. Inclusive, vamos deixar o card aqui em cima, ou em algum lugar, ou na descrição do vídeo. A gente vai deixar aqui o caminho para você conhecer o nosso projeto radiofônico da EGR Mídia, Rádio Jequitibá e Rede Sertaneja de Rádio. Mas só para não deixar de concluir a nossa caminhada até hoje dentro do rádio aqui de Campinas, eu ainda tive uma passagem legal no ano de 2005 pela extinta Rádio Líder FM. E dentro da CBN também tive a oportunidade várias vezes de cobrir futebol pela extinta Rádio Globo AM aqui de Campinas. Estou na CBN desde 2002, na área técnica, e a gente tem vontade, sim, de expandir novos horizontes e, com a graça do Papai do Céu e com a ajuda dos amigos, a gente tem a oportunidade, a gente tem a certeza do sucesso em nossa empreitada, porque até aqui o Senhor nos ajudou e a gente tem muita gratidão por tudo que fez e quer continuar fazendo, evidentemente, dentro da nossa paixão, que é o rádio, dentro da nossa paixão, que é a música sertaneja, que é a música raiz e que é a comunicação com os ouvintes, não só de Campinas e região, mas a gente também sonha alto em levar esse projeto aí para todo o Brasil. Mas voltando ao nosso assunto, e você? Qual é a sua relação com o rádio? Quando é que você começou a ouvir rádio? Como é que você começou a ouvir e gostar de sertanejo e de rádio? Lá atrás, nos anos 60? Nos anos 50? Opa! Nós estamos ficando velhos, hein? Ou então foi mais pra cá? Né? Você é da minha geração, anos 80, anos 90? Ou você é mais jovem? Está se apaixonando por esse meio? Vai fazer faculdade de jornalismo? Quer trabalhar no rádio jornalismo? Olha, guerreiro, hein? Guerreiro. Vai ter muitas alegrias e também vai ter muitas dificuldades. A gente vai trocando essa ideia e batendo papo aqui dentro do canal do Bolacha. Fique sempre bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Trocando aqui. Mais uma vez, volto a dizer as minhas experiências também, para conhecer as experiências de você, apaixonado pelo rádio e pela música sertaneja em todo o Brasil. Agradeço de coração o carinho de você que assistiu esse vídeo até este momento. E a gente se encontra por aí e por aqui, nos podcasts, no canal do Bolacha, aqui no YouTube. E os nossos podcasts, agora eles estão numa plataforma própria da EGR Mídia, que é o egrmedia.com.br. Estamos na área e derrubar a gente, sabe como é que é? É pênalti. Brincadeira à parte, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, onde a gente volta a falar de rádio e também dos nossos modões sertanejos que a gente tanto ama. Beijo no coração, obrigado, Brasil!